Olá, nesse vídeo eu vou fazer um exemplo de teste para média de duas amostras utilizando o software Biostat. Para isso eu separei um exemplo do livro do Estatística Aplicada do Larson e Farber, que diz que um grupo de acompanhamento de cartão de crédito afirma que existe diferença entre as médias dos débitos em cartões de crédito de domicílios na Califórnia e em Illinois. Os resultados de uma pesquisa de 250 domicílios de cada estado estão na tabela 8.4, que está abaixo. As duas amostras são independentes. Suponha que sigma 1 é $1.045 para a Califórnia e sigma 2 $1.350 para Illinois. O resultado confirma a afirmação do grupo. Então, vê bem, aqui a gente tem as médias amostrais, o tamanho da amostra e nós temos os desvios padrão de cada amostra. E também temos que um teste é independente. Tudo isso são pré-requisitos, são pressupostos que eu preciso considerar no teste. Então, a sequência de um teste de hipótese é a seguinte. Primeiro a gente tem que estabelecer as hipóteses nula e alternativa. No caso, a hipótese nula desse teste é que as duas médias populacionais são iguais. Depois, a hipótese alternativa, como o problema não me dá nenhuma indicação que uma média é maior ou menor que a outra, a gente usa que elas são simplesmente diferentes. Então, lembra que quando a hipótese nula afirma uma igualdade, a hipótese alternativa tem que afirmar o oposto. E pelo contexto do exercício, eu vejo se esse oposto é diferente, maior ou menor. No nosso caso, é simplesmente diferente. Quando eu uso o diferente para a hipótese alternativa, o teste é chamado de bilateral. Isso vai ser útil depois, mais tarde. A próxima etapa do teste é o estabelecimento do nível de significância alfa. No nosso exemplo, ele já dá o nível de 5%, ou seja, alfa igual a 0,05. A terceira etapa é calcular o p-valor. Nesse momento, a gente calcula usando um software. Eu vou usar o software Biostat. Para usar o Biostat, a gente tem que seguir essa sequência aqui. A gente tem que clicar em estatísticas, duas amostras independentes, teste Z, resumo amostral. Eu vou mostrar isso no próprio software. Então, aqui no software, a gente clica lá em estatísticas, duas amostras independentes. Independentes porque não existe a relação de antes e depois, porque são cidades diferentes. Se fossem relacionadas, teria uma ideia de antes e depois. Por exemplo, eu testo um medicamento antes e depois de ser utilizado nas mesmas pessoas. Então, tem uma relação de antes e depois. Aqui, como eu tenho duas cidades diferentes e não tem essa relação de antes e depois, são duas amostras independentes. Aqui, nesse menu, eu tenho 4 opções, essas últimas aqui. Duas se referem ao teste T e duas ao teste Z. No nosso caso, a gente vai usar o teste Z, porque a amostra é maior do que 30 e eu tenho o desvio padrão das amostras. Então, se somente uma dessas características fossem satisfeitas, eu já usaria o teste Z. Nesse caso, as duas são satisfeitas, então eu uso o teste Z. Muito bem. Então, aqui eu tenho que escolher entre dados amostrais ou resumo amostral. Como eu não tenho os dados das 250 amostras, elementos, dados das 250 domicílios, eu tenho que usar um resumo amostral, porque eu tenho a média desses 250, eu não tenho os 250. Então eu clico em teste Z, resumo amostral. Aqui basta preencher os dados que está pedindo aqui. Só tem que cuidar que o exercício deu o desvio padrão e aqui está pedindo a variância, então tem que elevar ao quadrado. Então os valores aqui são os seguintes. Então, preenchido o que está pedindo, a gente manda executar.
E aqui eu tenho todas as informações do meu teste Z para duas amostras aqui. Tá? Eu tenho a estatística do teste, é Z aqui, 08243, mas como nós optamos por usar a abordagem do p-valor, o que nos interessa aqui nesse caso é o P. Eu tenho duas opções para P, o unilateral e o bilateral. Nosso caso é o bilateral, porque lá na hipótese alternativa nós usamos o sinal de diferença entre as médias. Por isso, o P bilateral. Então está aqui 0,4098. Muito bem. Então voltamos lá para o teste. O P bilateral 0,4098. A próxima etapa do teste de hipótese é a tomada de decisão, que na verdade é a comparação de P com alfa. Então, para o nosso caso, o P deu maior do que alfa. Então, nós não rejeitamos H0. O P deu maior que alfa, não rejeita H0. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que a diferença entre as médias amostrais não permite rejeitar a hipótese nula. Isso para esse nível de significância. Ou seja, as amostras que nós coletamos, elas não geram uma evidência de que haja diferença significativa entre as médias dos domicílios da Califórnia e Illinois. Tá? Então, essa é a contextualização do problema. O final do problema não é rejeita ou não rejeita H0. O final do problema é uma resposta usando um teste para o problema. Então é assim que se faz um teste para a média de duas amostras. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.